Começando aqui a série de perguntas, quando e por que o senhor resolveu lançar a sua pré-candidatura ao cargo de prefeito por Teófilo Otoni? No ano passado, em decorrência das ações que nós desenvolvemos na Câmara, criando programas de políticas públicas viáveis à população, como o Centro de Atendimento ao Cidadão, a Escola do Legislativo, que é uma escola de governo para capacitar o servidor efetivo da Câmara, as transmissões ao vivo da Câmara. Hoje, todas as reuniões elas são transmitidas pelo Facebook e YouTube. Estamos promovendo concurso público depois de 27 anos. Então, as ações que nós tomamos durante o ano passado e as desse ano realmente fizeram com que nós tomássemos essa decisão juntamente com o nosso grupo político. Vereador, estamos na era da política moderna, onde existem mecanismos tecnológicos que ajudam e atrapalham. Nós podemos citar aqui, por exemplo, a abrangência das redes sociais, do qual o senhor acabou de mencionar, né? Mas também o impacto negativo que muitas vezes ela causa. Estou aqui me referindo às fake news. Como que o senhor espera que seja o pleito eleitoral 2020, quando se trata de respeito e harmonia entre os candidatos e também entre os correligionários? Eu acredito que os pré-candidatos a prefeito são pessoas íntegras, pessoas que têm caráter, pessoas sensatas. Eu acredito que nós temos que buscar uma construção leal, uma construção séria, visando o bem comum e visando o bem de nossa população. Aos correligionários, nós temos que buscar realmente abaixar a poeira, acalmar os ânimos, porque o nosso objetivo é um só, é levar Teófilo Otoni a um progresso e ao desenvolvimento tão esperado e que realmente mereça. Bom, nessa terceira pergunta, queremos saber do vereador Felipe Costa, pré-candidato a prefeito, quais serão as áreas que receberão mais atenção de acordo com o seu plano de governo, caso venha a ser eleito prefeito por Teófilo Otoni? Para falar a verdade, nós temos um tripé. Nós temos uma necessidade veemente de se ter uma reestruturação administrativa na prefeitura, valorizando o servidor efetivo, buscando a implementação do plano de carreira, cargos e salários, executável, para que os cofres públicos tenham condições de arcar, capacitar esses servidores, modernizando a máquina pública, criar incentivos fiscais para trabalharmos em parceria com as empresas e também gerar renda ao nosso município através dos arranjos produtivos locais, que realmente é uma potência muito grande que nós temos, e também estruturar a nossa rede de saúde, que é uma expertise que nós temos em decorrência do nosso cargo na Superintendência Regional de Saúde. Então, realmente, esse é um tripé que nós queremos destinar uma atenção maior, né? Eu falo saúde, mas saúde / educação, que a gente não pode esquecer, inclusive após a aprovação ontem do Fundeb pela Câmara Federal e que irá para o Senado. Então, esse tripé nós iremos dar uma atenção maior, porque realmente é o alicerce de qualquer administração pública. Bom, o senhor até citou, talvez de forma superficial com relação à saúde, e a gente sabe que um dos gargalos de qualquer administração pública é o sistema de saúde, né? Então, Teófilo Otoni, como que o senhor vê as ações e o próprio funcionamento dessa pasta? Precisa melhorar? Tem acontecido de acordo com o esperado? Existem pontos positivos? E o que o senhor faria caso venha disputar de forma efetiva e, consequentemente, sendo eleito, com relação à saúde de Teófilo Otoni especificamente? Infelizmente, a saúde de Teófilo Otoni, ela sofre uma apunhalada há muitos anos. É um sistema deficitário que sempre teve condições de ser ampliado, que a assistência aos nossos munícipes fosse de forma mais efetiva. A nossa rede de atenção primária, por exemplo, que são os PSFs e unidades básicas de saúde. Teófilo Otoni tem autorizado o Ministério da Saúde a implementação de 71 PSFs, só tem 41 e 9 suspensos. Então, há uma necessidade de estender todo o sistema de saúde na atenção primária, estabelecer um plano de metas, motivar os servidores, trabalhar com bonificação a partir do momento que esses indicadores eles forem sendo atendidos, reestruturar a carreira dos servidores de saúde. Então, a atenção primária ela mereceria uma atenção muito importante do próximo gestor, independente de quem seja, mas da minha parte terá a nossa rede hospitalar, onde nós temos um hospital filantrópico responsável por mais de 60 municípios,
né, que é a referência em alta complexidade, que é o Santa Rosália. Temos o Bom Samaritano, que é a referência oncológica no município, mas que também é muito deficitário. O Raimundo Gobira, que é referência em ortopedia, hospital de média complexidade, que realmente perde recurso por não atender o seu perfil, que deveria funcionar 24 horas, mas funciona apenas 12. Então, nós teríamos como abranger e estender a rede de saúde, modernizar o sistema de saúde, criar mecanismos para atender a população de uma forma rápida e melhor. No que diz respeito às ações que estão sendo tomadas, Elvis, nós entendemos que as ações elas foram tomadas um pouco de forma tardia, né? Infelizmente não houve um diagnóstico social, não houve um planejamento. Acredito que grande parte da equipe que está à frente das ações de enfrentamento contra o Covid não tem o perfil necessário para assumir os cargos estratégicos que ali estão, e isso prejudicou demasiadamente uma visão estratégica e regional. Nunca, em nenhum momento houve uma discussão regional com os demais prefeitos, em nenhum momento houve realmente uma busca por trabalhos em parceria com demais instituições públicas, e como, por exemplo, o Consórcio Intermunicipal de Saúde, que é uma inovação brilhante que se teve à época da sua criação. Então, as ações tomadas, infelizmente, elas não mostraram efetividade, porque também nós tivemos 4 pontos, né? Agora nós vamos passar pela quarta etapa. Primeiro, foi a escassez de logística. Às vezes você queria, nesse momento, estruturar a rede, mas infelizmente não conseguiria, porque o mundo estava realmente passando por uma pandemia. Depois, falta de leitos hospitalares. Agora estamos vivenciando a falta de medicamentos. Está difícil comprar medicamento. Hoje o município ou o hospital pode ter dinheiro, mas está difícil comprar medicamento. E daqui a alguns dias nós passaremos a ter escassez na mão de obra. Então, possivelmente, alguns hospitais de campanha serão abertos, mas não terão profissionais para poder trabalhar. E isso mostra, isso é um retrato da falta de planejamento do setor público. Não estou falando especificamente dessa gestão, não, mas isso é crônico no nosso município e realmente nós temos que olhar de uma forma mais gerencial, com diagnóstico social, indicadores, poder trabalhar com demais instituições e estruturar nossa rede de saúde para que não aconteça o que está acontecendo agora. Muito bem, eu converso ao vivo com o pré-candidato a prefeito por Teoflotone, o vereador Felipe Costa, ele que é presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Bom, nós sabemos que esse período agora é o momento onde são feitas as articulações políticas, até talvez possíveis acordos com partidos e apoiadores. Como estão essas conversas da sua parte como pré-candidato e se o senhor, assim como a sua equipe, está disponível ao diálogo com outros pré-candidatos? Eu digo que a boa política ela é feita de construção, ela é feita de sensatez. E o nosso município ele não pode se afundar ainda mais em decorrência de vaidade de algumas pessoas. Falando especificamente do Felipe Costa, hoje nós temos, pareado com o atual prefeito, a maior estrutura política de Teoflotone. São 3 partidos, apoio de 7 vereadores, deputado estadual, deputado federal, senador. Então nós temos uma estrutura muito grande, atrelada a uma experiência administrativa, que será muito importante para o próximo gestor que entrar. Eu falo experiência administrativa em administração pública, porque é muito dinâmica. Então, nós temos muita experiência, as pessoas que estão me apoiando têm muita experiência política, e isso contribui para que não tomemos as ações erradas. E temos que conversar, sim, com os atores, com os pré-candidatos, e buscar que cada um contribua da melhor forma e que a gente consiga fazer realmente uma construção positiva e que leve Teoflotone realmente ao patamar que merece. E tendo, obviamente, todos, Elvis, isso aí é uma questão que já é notória, o adversário é comum, né? O atual prefeito é o adversário de todos os demais pré-candidatos, então realmente nós temos que buscar uma construção política e social para a nossa população. Bom, eu tenho que informar o senhor que nós já estamos na metade da entrevista, já chegamos aos 10 minutos, e hoje em dia existe muita discussão sobre direita e esquerda. O Felipe Costa, quais são as suas ideias políticas? Elas se encaixam em quais dos lados aí?
Felipe Costa é uma pessoa mais conservadora, né? Eu não sou o tipo de político do tapinha nas costas, da venda de ilusões. Eu acredito que nós precisamos de uma política mais conservadora, mais liberal, né? Que realmente trabalhe junto ao setor empresarial, que realmente saiba diagnosticar as mazelas sociais sem fazer assistencialismo, mas fazer política assistencial com resultado, resgatar pessoas, resgatar famílias para um meio social sadio. Então, eu acredito que esse perfil político, como não fizemos na nossa gestão na Câmara Municipal, de não atendermos o toma lá da cá, de não nos vendermos, de não nos corrompermos, de não cedermos a pressões. Então, isso aí realmente refletirá no mandato na majoritária, né, na prefeitura, e eu acredito que é esse perfil que a gente precisa. Não precisamos de vendedores de ilusão, não precisamos do politiqueiro. A gente precisa de um gestor, de um gerente que realmente saiba trabalhar com planejamento e atender a população da melhor forma. Bom, Felipe, Teoflotone tem um grande problema na questão da geração de empregos, né? Isso é nítido e todos sabem. Caso eleito, quais ações você vai tomar para reduzir esse quadro de desempregados aqui em nossa cidade? Para promover emprego é necessário termos alguns pontos em discussão. Primeiro, um plano econômico para o nosso município, um sistema de desburocratização da máquina pública, atualização da nossa legislação, que é muito arcaica, e trabalhar com incentivos fiscais aos nossos empresários, porque quem gera emprego e gera renda é o setor empresarial de nosso município. Trabalhar com os arranjos produtivos locais, especialmente através do agronegócio, que é uma potência muito grande que nós temos em nossa região toda. Trabalhar com a Lajinha, que é uma referência em plantas, mudas, Itamunheque, Poton, Cedro, uma produção de frutas, Alto São Jacinto, Santaninha, que tem uma produção muito grande de hortaliças, tem associação de queijo, de mel, de cachaça. Então, nós temos condições de trabalhar num sistema de cooperativa, incentivar essas pessoas a constituírem cooperativas e fomentarmos aquilo que chamamos na administração pública de terceiro setor, que são esses parceiros, porque a prefeitura já não é mais um fim em si mesmo. Então, se trabalharmos em parceria, aportarmos recursos públicos, fazermos convênios com instituições governamentais e privadas, eu acredito que a gente conseguirá ter um panorama de incentivos fiscais, desburocratização e, consequentemente, cuidando das nossas empresas, atrairemos olhares de empresas de fora para se instalarem em Teoflotone. Bom, você já definiu o seu vice-prefeito ou ainda está estudando esses possíveis nomes? Como é que está a conversa em torno disso? A questão de chapa só se define em convenção. As convenções terão início no dia 31 de agosto e irão até 16 de setembro. Qualquer fechamento de chapa agora é muito prematuro, né? Política é dinâmica, é igual nuvem, como as pessoas falam, hoje está de um dia, amanhã está de outro. Então nós temos que ter muita sensatez e ver qual é a melhor chapa, a chapa viável para o município de Teoflotone. Então, no momento, não temos essa definição e possivelmente só teremos nas convenções. O senhor abriria mão da candidatura para ser vice na chapa de um outro pré-candidato? Dificilmente. Não falo que é impossível, porque na vida nada é impossível. Mas se eu tenho um propósito na minha vida, eu sempre coloco nas mãos de Deus e Ele certamente nos orientará, nos dará sabedoria e discernimento para tomarmos a melhor decisão. Mas eu tenho que fazer minha parte, estou trabalhando muito e confio plenamente no nosso projeto e na capacidade que nós temos de crescer politicamente e apresentar um modelo inovador à nossa população. Muito bem, estamos conversando com o vereador Felipe Costa, presidente da Câmara, ele que é pré-candidato a prefeito aqui por Teoflotone nas próximas eleições. Nós falamos sobre planos, falamos sobre propostas, mas enquanto cidadão, na sua visão, qual o principal problema da cidade de Teoflotone hoje? Dignidade. Teoflotone sofre inúmeros problemas crônicos e eu venho de periferia, eu moro no Bela Vista e realmente o bairro que a gente mora, na região que a gente mora, tem um saneamento básico deficitário, um sistema de saúde difícil, um sistema educacional também, mas eu acredito que Teoflotone hoje sofre fortemente no que diz respeito a saneamento básico, referente à Copasa, e temos que realmente rediscutir o contrato com a Copasa,
ter uma fiscalização mais efetiva por conta da prefeitura e dos fiscais da prefeitura, porque a Copasa é igual tatu. Não adianta você desenvolver um progresso em infraestrutura num dia e a Copasa vem, abre um buraco no outro e fica 10, 20 dias ali aberto. Então, realmente, eu acredito que o saneamento básico hoje, que consequentemente atende à saúde, eu acredito que é um grande gargalo e é uma ponta que nós vamos ter que nos esforçar para poder trabalhar. Isso eu entendo como cidadão. Bom, com relação ao apoio de pré-candidatos ao cargo de vereador, por exemplo, como é que estão as conversas e como que o senhor espera que seja a atuação desses aspirantes ao legislativo? Os nomes são confiáveis, são fortes? Tem muitos nomes bons, eu acho que a população tem que avaliar o perfil de cada um, a população tem que avaliar o histórico de vida de cada um. São 19 cadeiras, a população clama realmente por pessoas técnicas, por pessoas que vivam a realidade da maioria da população, que cheiram povo. Porque administrar, Elvis, dentro de um gabinete com ar-condicionado é muito fácil. Eu quero ver sujar o sapato na lama, sujar a roupa na poeira, sabe? Passar as dificuldades que o povo do campo passa. Então nós precisamos de uma pessoa técnica, mas que cheira povo, que sabe realmente qual é o perfil do povo e quais são as mazelas desse povo. Eu não tenho candidato a vereador ainda, nós estamos avaliando, né? Mas mesmo se tivesse, é complicado um pré-candidato a prefeito definir apoio a um vereador, sendo que nós temos apoio de tantos. Mas a população realmente ela tem ótimas... Na Câmara, só o senhor vai ser candidato a princípio, sim. A princípio, sim. Estou no meu primeiro mandato, né? Mas a princípio, sim. Bom, na sua opinião, como tem sido desenvolvido o papel de prefeito do Daniel Scupino? Eu acredito que o ponto principal dessa negatividade na gestão do atual prefeito é a falta de planejamento, é a falta de organização. Não se tem Teoflotone um centro de pesquisa para poder diagnosticar todos os indicadores sociais e trabalharmos aportando recursos da forma mais correta possível. Eu acredito que a falta de planejamento, atrelada realmente a uma vaidade pessoal, de não querer ouvir as pessoas e não querer trabalhar em parceria com demais instituições, prejudicou demasiadamente o seu governo. Bom, vereador, nós agradecemos a sua presença aqui nos estúdios. Estamos com 18 minutos de entrevista. O senhor pode ficar à vontade para as suas considerações finais. Muito obrigado, Elvis. Obrigado ao Grupo Imigrantes. Obrigado à população de Teoflotone que está nos ouvindo e nos assistindo. Eu peço a todos, por favor, que orem por nós, por todos os pré-candidatos, inclusive pelo atual prefeito, que tenhamos sabedoria, que tenhamos discernimento, que tenhamos temperança e que realmente o Espírito Santo de Deus possa nos ungir e que tenhamos condições reais de apresentar aquilo que for de melhor para a nossa população. Contem sempre comigo, estou à disposição na Câmara e, se Deus quiser, juntos conseguiremos fazer um grande trabalho por Teoflotone. Muito obrigado.